José de Anchieta Correia. E durante esse tempo em que o senhor foi professor do Departamento de Filosofia, quem foram os professores mais ilustres assim, que visitaram o nosso departamento para fazer palestra, evento, seminário? Bom, entre os professores mais ilustres, não pode esquecer do Michel Foucault, né? Como foi A visita de Michel Foucault não podia ser de outra maneira, né? Foi realmente um evento para o departamento, né? E vou falar mesmo de filosofia, sobretudo que o departamento, inclusive eu, né, tinha todo um grupo que trabalha fenomenologia, acerca da qual Foucault fez várias críticas, né? Tanto que depois, nas aulas, né, o pessoal morria de rir, porque ele fazia as críticas, né, e eu assumindo, né, porque eu que traduzia, né, e eu mais eloquente aqui, eu falava com ele mal da fenomenologia. Não tão mal assim, porque Foucault tem um jeito todo especial de... porque eu fiz um comentário com ele, né? Eu fiz um comentário com ele que, quando ele está falando do idealismo na fenomenologia, eu fiz um comentário com ele que Merleau-Ponty, no início do... no início do que foi então, o prefácio, a fenomenologia da percepção, ele lá no início começa a dizer a fenomenologia é sim a ciência das essências, essência da percepção, essência é da imagem, mas ela é sobretudo a filosofia que coloca as essências na existência, né? Com isso, ele desviava-se de toda uma leitura idealista de Husserl, né? Pois bem, foi agradabilíssimo ele falar, porque ele se situou no tempo, ele era muito rico, né? Ele não era alguém... ele vivia aquelas coisas. Foucault realmente é um filósofo que vivia as teses, a filosofia que ele esposava. E mais ainda, né? Mas ainda era um tempo de exceção aqui no país, né? Ele era um grande sucesso. Ele fazia grande sucesso, né? Ele teve um bom diálogo com os alunos, né? Então, a presença dele foi notável para o Departamento de Filosofia. Como é que vocês trouxeram ele para cá, Oh, Belo Horizonte? o Célio, que era a pessoa que era sempre consultada acerca dos nomes da França, que podia ver naquele convênio, seria o Foucault. E insistiu muito a respeito da presença de Foucault na psicologia, a sua presença também na política. E foi assim que... e como o outro parceiro do Célio nesse convite era eu, evidentemente, ele foi a filosofia. Não é? O senhor lembra mais ou menos o ano em que Foucault veio? Foi na Carangola, né? 75. 75. Ele veio na Carangola ainda. Foi na Carangola. Ele viria à USP também, né? E Foucault tinha um grande público aqui no Brasil, né? Um público que trabalhava as ciências da saúde, né? Ele era aquele sujeito que pontuava as coisas. E, no momento, era a grande voz da filosofia era Foucault, né?
praticamente o último desses filósofos que tem o nome dele bem inscrito no tempo. Aquele professor, o Roberto Machado, acompanhou ele vindo para cá? Para BH? Você lembra? O Roberto acompanhou, sim. O Roberto é meu amigo. É mesmo? Da outra feita eu falei, né? E depois eu conversando com ele pessoalmente, falei, pois Foucault, como a gente tem um trato aqui de ter estado na França, e como é Monsieur Foucault? E Merleau-Ponty, né? O que o senhor diz de Merleau-Ponty? Ele disse assim, Merleau-Ponty foi meu mestre, de que eu tirei muitas águas naquele poço. Diz o nosso amigo, né? Mas acabou falando dele. Diz Roberto Machado, disse a mim, né? Ele escreveu, depois disse, riu bastante. Ele falou assim, sabe de uma coisa? Isso é uma gentileza que ele fez a um jovem filósofo. Você vê que é tudo engano, porque ele nem era jovem filósofo, ele riu muito. Ele fez para te agradar, foi muito sedutor. Está no livro dele. Ele pontua essa observação, né? Mas é muito bom ter vindo, recoloca ideias para circular, né? Chama outras pessoas que venham para... Não, Foucault foi uma presença singular, né? E ele também deu a sua nota tanto no Hospital André Luiz como no André Luiz e aqui no Hospital... Estou ficando velho. No Hospital da Serra. Bom, ele no André Luiz, né? Foi muito interessante. Foucault incitou o pessoal a discutir, a falar. E aqui, no André Luiz, foi uma espécie de adversidade, né? O Elinho era aluno nosso e, não sei por que, orgulhoso do hospital, que era da família, convidou para visitar o hospital. E nesse convite não foi possível fugir de pessoas que estavam dopadas, né? Pessoas que estavam sob né? A força da psiquiatria, né? A força... Bom, Foucault volta lá de cima, quando ele viu... ele viu uma pessoa na camisa de força. É bom dizer isso. Ele volta de cima, ele bate todos os cascos. Ele faz um barulhão batendo os pés no chão. E virou para mim, eu não vou conestar com isso. Bom, e aí ele assume de novo para falar e não fala. Foucault fica em silêncio. O adjuntural manda um recadinho para mim e para o Célio. Quem sabe se vocês introduzem Foucault, falam alguma coisa da filosofia dele, ressaltam algum texto. E assim nós fizemos, né? Fizemos um meio de campo, né? Naquele momento. E aí, de uma hora para outra, ele abriu o verbo. É mesmo? Ele tinha ficado, talvez, um pouco chateado? Um pouco? Como sempre. Acho que Foucault não fica pouco chateado, não, sabe? Uma violência verbal saía dele, né? E o que deu, né? O que mais tarde, o conteúdo do que ele falou, aí ele falou rápido, bastante tempo e direto. O texto foi a loucura, a ausência de obra. Não, ele fez alguma menção
Deve ter feito sim. É. E Roberto Machado falou longamente. o senhor percebeu alguma influência da presença, da vinda dele aqui depois nos alunos, assim, como que isso repercutiu nos alunos? Não só uma curiosidade, mas uma curiosidade que era com um filósofo vivo que eles conheceram, né? Mas com um filósofo que no momento era um filósofo que questionava, né? Tinha presença. Tanto assim, né? Eu orientei acho que seis mestrandos nas letras. É um problema que eu não sabia que eu me perguntar isso. Que se ele pudesse andar, eu pegava o livro ali. Que trabalharam sobre Foucault. Logo depois, trabalharam sobre ele. E aí pediram para eu fazer a introdução. Eu fiz essa introdução, eu contei a vinda dele aqui. Uma melhor, se alguém achou interessante, pode ir lá na publicação das letras sobre a vinda de Foucault aqui. Não, então, está claro que Foucault deixou a sua marca em Belo Horizonte. Melhor ainda que esses que trabalharam Foucault tornaram-se especialistas e professores e continuadores de sua obra. Foi muito bom. Depois desses 6 mestrandos, teve outros? Na filosofia teve, mas não meus orientantes. Né? E sobre o professor, mudando um pouquinho de assunto, podemos? Lógico. Sobre o professor Célio Garcia. Lógico, Célio Garcia, grande amigo, mas grande amigo do departamento, vamos dizer assim, sabe? Ele colaborava no departamento, ele levava seríssimo o conteúdo das aulas, né, que ele ia dar no departamento. Célio praticamente está presente em todos os convites de professores, de filósofos estrangeiros no departamento, né? Célio é uma figura ímpar. Ele era da psicologia, ele tinha psicologia, mas era um sujeito aberto, ele não era um leitor de psicologia, era um leitor também de filosofia, de sociologia, tá? Era uma pessoa muito capacitada. E tinha Célio amava aquilo que acaba de sair, né? Ele amava as novidades, né? Tanto que muitas vezes o que ele fazia é levar essa novidade. O pessoal às vezes criticava porque ele não dava sequência, aí ele passava para outra. Mas acho que é um enriquecimento ter alguém que põe você up-to-date do que está acontecendo no mundo filosófico e no mundo da psicologia. Ele não foi professor? Mais ainda. E Célio tinha um doutorado em Paris. Então, ele foi um dos elementos importantes que compôs o mestrado, o corpo, né? Aquele nome horrível, as coisas de pedreiro, a massa crítica, né? A massa crítica de professores do programa de pós-graduação. Então, e ele se interessava por tudo se passar no departamento, comparecia, tinha um amor à filosofia, sem dúvida nenhuma. Mas ele era professor do departamento de Ele era professor do departamento de psicologia, né? Que atuava, a melhor palavra é essa, atuava no departamento de filosofia como era a casa dele, como se fosse a casa dele. E a gente gostava muito que assim o fosse, tá? Gostava que assim o fosse. E a gente estranhava, mas sério. E com isso o que aconteceu?
Com isso, o programa de pós-graduação em filosofia recebeu uma porção de psicólogos, de psiquiatras, psicólogos e psiquiatras, que vieram enriquecer e fazer parte do departamento. Não, veio um professor de letra, que é Jacques Garrely, veio o professor, um professor que tumultuou muito o meu nome dele. Outra vez eu lembrei, não sei. E pensando mais numa transição local, assim, na própria FMG, você falou que aconteceu esse boom, assim, de os psicólogos começaram a frequentarem mais a filosofia. Médicos. Sim, e pelo que a gente tem entrevistado, também ocorreu muito da filosofia e da psicologia. Correto. Eu queria saber primeiro, como que você vê isso, dessa transitação entre áreas? Como que você percebe que isso pode melhorar ou piorar a filosofia? E se tinha outras áreas que você via que estavam também conversando? Eu sinto hoje, assim, que eu preciso me perdoar, porque eu não insisti tanto sobre essa possibilidade dessa interlocução entre as várias áreas. Já que eu falei da outra vez, né, Alfonso de Wallace, né, ele dizia sempre, quando você voltar para sua terra, professor, não vai ser uma espécie de bavarder, um falante, né? Bavarder é, sobretudo, alguém que não fala coisas significativas. É um falante. Um tagarela, falando só dos filósofos, da história da filosofia. Porque não há filosofia senão da não filosofia. Você não tem um grande filósofo que não se pôs a dialogar, não se abriu às questões que vinham das outras ciências. Tantas ciências duras, né? E na matemática também, como vinha de outras ciências mais próximas à filosofia, né? Eu via muito conversar com a psicologia, com a filosofia, a comunicação e a própria psicologia. Mas eu via aí, né? Não sei se eles sabiam, a continuação de uma história, né? A Faculdade de Filosofia foi Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Né? Na composição da sua congregação, havia titulares, tanto das letras como das ciências. Né? E, mais ou menos, era esse o universo do professor Arthur Vercênio Veloso. Né? Não se pode esquecer, né, do professor Arthur Vercênio Veloso como um ápice, né? Alguém que não deixava a peteca cair. Tá? Não deixava, ele sempre convidava a uma reflexão mais profunda, a uma reflexão dialogal com as outras ciências. Sabe, Veloso foi meu professor de filosofia no Colégio Estadual e foi meu professor depois de filosofia na Federal. Mesmo estudando na Católica, eu já conhecia Veloso, eu tinha toda a admiração e queria sempre continuar ouvindo ia falar histórias, porque era muito rico, do professor Veloso. Né? Então, eu estava na Católica porque eu fiz concurso das duas. É bom lembrar isso agora. Eu tirei o primeiro lugar na Católica e Dom Serafina, que veio de falecer, né? Uma grande figura, me convidou, me deu uma bolsa, porque na Católica paga, né?
me deu uma bolsa para lá estudar, né? Mas daqui na filosofia. Porque você passou esse tempo na Católica, na PUC, né? E na UFMG. Mas você já tinha contato com a filosofia, como era no departamento antes, por causa do Veloso. Eu queria saber, sobre a sua perspectiva, como que era o ambiente e a recepção da filosofia na PUC e na UFMG. Você percebia a diferença? Eu percebi a diferença. Na UFMG havia muito mais movimento, muito mais discussão, né? E na Católica era quase que, vou dizer isso, de um lado era uma devoção, né? É a católica, né? Era mais fechado, né? E Você percebeu um outro direcionamento para os estudos? tanto que eu falei nisso. Veloso, né? Então, uma outra historinha dele, né? Veloso, para Veloso, o filósofo é Kant, né? Não tem a dúvida nenhuma, né? É Kant. Ele punha no quadro uma flor e escrevia Kant. Depois, como da minha turma, eu era para engenharia, no estadual, ele falou assim, agora vou escrever uma coisa que os senhores entendam, tá? Foi embaixo, aço furo da inteligência humana, H2SO4. Aí eu falei, devia falar H2SO4 primeiro. Eu sou péssimo homem de teatro. Bom, depois punha Tomás de Aquino, né? Era Kant e Tomás de Aquino. Ficava quieto lá. Agora, isso é uma fofoca, né? Houve um concurso, ele não era ainda concursado para titular do Colégio Estadual. Como a banca que ia arguí-lo era muito de São Paulo, né? Era muito mais kantiana, né? É evidente que ele se esforçou e preparou muito bem para defender todo o idealismo. E não é fofoca, não, ele disse isso mesmo. No primeiro dia de aula, ele falou assim, voltamos ao velho Tomás de Aquino. Deu uma resposta. Talvez um pouco hilária, entendeu? Mas era este o Veloso, né? Veloso era uma pessoa que agregava, gostava da faculdade, tá? Gostava da faculdade. Por exemplo, eu posso dar o testemunho que ele conversava comigo como se eu fosse um operário da construção dele. Como é que está passando? O que o senhor acha? Como é que estão os alunos? Ficava lá conversando comigo. Como é que está a interação dos professores? Ou seja, a minha estada lá era assunto para ele. Era assunto de interesse dele. Apesar de haver uma relação de amizade entre nós, né? As conversas eram bem sobre o andamento da filosofia. E ele era muito orgulhoso disso. Aí, sobretudo, orgulhoso da biblioteca, né? Se diz, assim, de novo, as más línguas, né? Que de vez em quando, há uma época, ele comprou a Patrícia. Caro, né? A Patrícia é cara. Né? E o pessoal fala, ninguém vai ler isso. Isso é latim, isso não vale. O Veloso ficou... Está lá até hoje? Está lá até hoje. Pode visitar. Não sei se muita gente visita lá. Eu já visitei por assuntos específicos. Né? Mas é muito interessante, né? Você conhecer aquele tempo, né? Mas preciso ressaltar que naquele momento, sobretudo na França, com o país com o qual nós éramos ligados, a relação de filosofia e política era muito grande, né? E os nomes eram relevantes, né? Os nomes eram relevantes, né? Você vê que
E mesmo na católica, tá? Na católica, se falava muito de Foucault, não é uma aproximando, não. Falando também de Emmanuel Mounier, que tinha uma postura de presença, de discussão, né? E os grandes problemas que a política traz, eles acabam emergindo na filosofia, né? Mas aí o senhor percebe que tem uma relação direta entre estudar filosofia, qualquer que seja o tema, e o fazer política, participação, em termos de participação? Não, necessário não tem. Mas conforme os tempos, conforme o ambiente, naquele ambiente que sucede a maio de 68, né? Vamos lembrar, maio de 68, de grandes discussões na Europa e algumas pequenas discussões entre nós, realmente a atividade política levava a se aproximar ou mostrava que ela não se esgotava em si mesma. Ela precisa ir além, né? E o que o senhor acha, nos tempos de hoje, assim, que os alunos que estão começando a estudar filosofia precisam ter em mente, assim, sobre a importância dessa relação entre a filosofia e situar, né, no tempo que a gente está, como agente atuante? Olha, as correntes filosóficas dominantes não levam muito à política, né? Pelo contrário, são filosofia da linguagem, filosofia mais próximas à lógica, mais próxima à analítica. Ótimo, muito obrigado. A filosofia analítica tem uma sedução maior, parece que é o lugar da clareza, que não é muito presente em filosofia, e onde as coisas poderão ser definidas. O filósofo vai demorar a aceitar que o lugar da filosofia não é o lugar de que as coisas são definidas. Tá? Filosofia é o lugar do questionamento. Filosofia é o lugar da negatividade. Você põe em dúvida aquilo que aparentemente é consensual. Não. O que eu quero dizer, eu tive medo quando eu saí da última... tive medo, caramba boba. Eu tive um certo temor, né? Assim, e a hora que eu saí da minha última entrevista, de que eu tenha exaltado muito os professores que nos vieram visitar, os professores do departamento, né? Vaz, né? Bicalho, José Henrique Santos, né? Ângela Mascarenhas Santos, né? Que foram professores assim, que marcaram a vida dos alunos pela seriedade e competência. Eu tive medo que eu não disse que havia um prazer muito grande entre os alunos de fazer filosofia. Eles estavam bem ali. Eles não estavam sentindo de menos. Os alunos estavam bem, apesar de não terem uma profissão definida. Eles iriam, normalmente, ser professor de filosofia. Né? É o que mais lhes esperava. Né? E hoje, né, ser professor de filosofia é que o menos que as pessoas querem, é a profissão que as pessoas menos querem esperar. Tem medo, né? O senhor não sentia, na época, uma diferença de valorização dos cursos, né, entre os alunos? Os alunos não se sentiam menos porque estavam em filosofia em relação àqueles que faziam engenharia, direito? Eu acho que, pelo contrário, porque, outra coisa, a filosofia era visitada muito pelos professores da USP, né? Era visitada por professores da física, da matemática, né? É evidente que, diante sobre da física e da matemática, né,
havia, assim, uma reverência, né? Não são como nós, né? Eles são de uma certa excelência. Mas acho que isso eu queria dizer para quem realmente trabalhava a filosofia, né? Tinha o prazer da filosofia, não é? É muito interessante isso, eu fico muito preocupado. Eu faço umas brincadeiras que não é para levar a sério, não. Eu falei que eu ganhei na loteria também, eu já ganhei uma vez, né? Estou ganhando outra vez. Eu vou cortar as introduções dos livros de filosofia. Tá? Depois eu volto a repor, porque é interessante, né? Eu várias vezes, eu acho que uma boa ação minha foi conversar e mostrar a paciência que devia ter, né? Brincava um pouquinho, ó, ser mineiro, preciso de ruminar como as vacas, né? Voltar sempre sobre meus pensamentos e adiante, e em busca de um horizonte. Mas é verdade isso muito, tá? É o início dos livros de filosofia. Seja ele... Os grandes livros, muitas vezes, levam um susto, né? É muito diferente onde eu estou, esse universo que eu estou entrando. Mas, por outro lado, olha, você começa a ver que coisa interessante, né? Então, Anchieta, o senhor estava contando para a gente sobre a importância dos inícios de livro para os alunos. Nas introduções. Da importância como se introduzir numa leitura de um filósofo, né? Como começar a ler um filósofo. E o exemplo que eu posso dar é a essa altura, né, dos acontecimentos, com 85 anos, né? Eu estou procurando trabalhar e entender melhor Levinas. Eu estou muito interessado pelo problema dele da ética, problema do outro, né? E esse problema tão interessante que a psicanálise trata, né? A violência do rosto. Olha, não é fácil ler Levinas, sabe? Vários já me disseram, mas para mim, é melhor dizer assim, para mim não é fácil ler Levinas. Mas à medida que eu deixo me envolver, que ele me captura pelos temas, que ele sempre está divergente de Heidegger, divergente de Heidegger e Aristóteles e Platão, diferente de Heidegger, na diferença da concepção heideggeriana ou platoniciana. Aí, quando eu estou trabalhando por aí, né, eu tenho uma ressonância, eu tenho uma pega, e vai se tornando cada vez mais interessante, e eu acabo me aprofundando sobre os livros, sem ter algum percalço de novo. Tem que ler um capítulo de novo. Então, isso não é novidade nenhuma. Mas desde que haja alguma coisa ali que te interessa. É como se for ao mercado, comprar uma fruta gostosa, não está achando, mas dizem que tem no mercado. Então, você apura, dá trabalho e procura. Tá? E o senhor contou também pra gente a presença do Badiou no departamento. Ele também veio? O Badiou, agora que eu estou... O Célio, de novo, que trouxe Badiou, né? O Célio fez uma bela introdução a Badiou, mas eu não creio que Badiou deixou a mesma ressonância no departamento que Foucault e outros que aqui vieram. Também foi o Célio que trouxe o Badiou? Foi. Ele trouxe Garreli também, alguém especialista em filosofia da linguagem, né?
um senso simpático, né? A vinda do Badiou e do Guerrilli foram... o senhor lembra um pouco assim, de como foram as palestras? Se eles gostaram da vinda do departamento? Estou lembrando muito mais do Guerrilli. Ele gostou muito. Sabe? Por que eu estou lembrando muito mais? Ele queria ficar uns dias a mais aqui, e eu convidei para ele ir ao sítio, para ele conhecer a Serra da Piedade e conhecer meu sítio. E lá, no sítio, nesse caminho, tivemos uma oportunidade muito boa de falar. Ele falou das pessoas, lembrava de fulano, que ele lembrava pelas faces, pelos gestos, né? Ou seja, ele falou, demonstrando que foi muito interessante a presença dele. A mulher dele, muito simpática também lá estava, tá? Então, e ela assistia, e ela colaborava com ele, falando da interação que houve entre Badiou, não, Guerrilli e os alunos. Eu lembro de um professor da USP, convidado para vir Belo Horizonte, falar para os psiquiatras. Ele chega a dizer, ele não sabe por que eles convidaram a ele? O que a filosofia teria a ver com a psiquiatria? Muito estritamente, né? Conceitos, etc, etc. Uai, e a loucura, que é uma experiência humana? O ser humano é um ser que adoece, é um ser que perde a razão, tem toda uma história. Mas ainda, o ser humano é um ser que sofre e muitas vezes não compreende o seu sofrimento. Então, será que isso não seria interessante verificar? Refletir sobre isso, refletir sobre essa possibilidade, nos tornar melhor enquanto não adoecemos? Eu acho que pode.